Olá, seja bem-vindo à resolução da SAPEN 5, Fundamentos Mecânicos. Toda atividade, ela vai iniciar sempre com a situação problema. Nesse caso, essa aqui seria a situação problema. Nós temos aqui a seguinte situação problema, onde você tem uma máquina, um equipamento, o qual rebentou-se uma correia, e aí, até ir ao estoque, você verificou que não tinha uma correia idêntica à qual a máquina possuía. Você verificou que a única correia que possuía era uma correia VA70. Você observou que essa correia ela era maior do que a original. Então, a situação problema ela pergunta para você se é possível utilizar essa correia VA70. Então, é uma correia em V, cuja codificação é A70. Então, todo o desenrolar da situação problema é justamente isso, é se pode adaptar essa correia ou não no equipamento. Lembrando que o equipamento está parado e ele é responsável por 25% da produção, então é uma situação crítica. E aí você, como técnico eletromecânico, foi responsável justamente para resolver essa situação. E aí essa atividade foi dividida em etapas. A primeira etapa seria você, primeiro, né? Nessa ocasião, você vai ter que definir o perfil da correia. Então, a primeira coisa que você vai fazer é definir o perfil da correia. Lembrando que você tem uma correia VA70, então você vai ter que definir um perfil da correia. Lembrando, pessoal, que a gente tem então um probleminha, né, que diz assim, ó, uma furadeira de bancada acionada por um motor elétrico em CA com a potência de meio CV e a rotação de 1160. Então, essas informações são importantes, vamos precisar dessas informações para resolver o exercício. Trabalha 18 horas por dia e o eixo árvore deve girar a 400 RPM, ou seja, você tem um motor de meio CV, ele gira com 1160 RPM e na saída do eixo deve girar com 400 RPM. Então, para resolver o exercício, o primeiro passo é definir o perfil da correia e depois escolher o diâmetro das polias. Lá no anexo, você vai ter justamente uma tabela nesse formato, igualzinho essa aqui. E aí, então, a gente vai escolher então o perfil da correia. Então, a primeira coisa que a gente sabe que a rotação máxima do motor é 1.600 RPM. Então, jogando aqui na tabela aqui, ó, 1.600 estaria mais ou menos aqui na tabela. E aí, o que eu preciso? Ó, lembrando que a gente escolheu aqui, ó, a gente tem essa coluna aqui que é referente à potência. Então, a gente colocou aqui, ó, onde seria meio CV. Então, a gente marcou onde seria meio CV. E a gente fez o cruzamento aqui com a rotação. Então, meio CV, 1.600. Então, ó, se a gente colocar aqui no gráfico, aqui, ó, traçar uma linha, você vai ver que a gente vai cair justamente no quadrante A, ou seja, o perfil da correia é A. Então, a gente sabe para que um motor de meio CV, com rotação de 1160 RPM, o perfil da correia, então, deve ser o perfil A. Então, a gente respondeu, então, o primeiro quesito, selecionar o perfil da correia. Agora, a segunda etapa é justamente o que? É definir os diâmetros das polias, tá bom? Então, vocês vão ver que lá no anexo vocês vão ter também uma tabela semelhante a essa, tá bom? Semelhante a essa. Então, como a gente já sabe que o perfil da correia é perfil A, que a gente definiu anteriormente, então eu sei que para uma correia perfil A, o diâmetro externo mínimo deve ser de 75. E a gente sabe que para fins de cálculo, a gente tem que levar em consideração o diâmetro nominal da polia. O que seria o centro da polia? Porque é no centro onde vai ficar acoplado a correia. Então, o exercício nos fala que é o diâmetro mínimo menos 10, a gente vai achar o diâmetro nominal da polia. Então, vamos lá. Como a gente já sabe que é perfil A, então, ó, D1, que é o diâmetro nominal da polia menor, vai ser igual a 75, porque 75 a gente achou aqui na tabela, que é o diâmetro externo, menos 10, para a gente achar o diâmetro nominal da polia, que seria o centro da polia, porque é onde vai ficar alojado a correia, tá bom? Então, a gente tem também essa equação aqui, que é igual a I, que é a relação de transmissão, que é igual a N1. O que seria N1?
seria a rotação de entrada do motor, que seria 1160, sobre N2, o que seria N2? A rotação de saída, né? Que seria os 400 RPM. D2 a gente não tem, que seria o diâmetro da polia maior, a gente não tem ainda. A gente tem apenas o diâmetro da polia menor, que seria 65. Mas como eu tenho a rotação de entrada, eu tenho a rotação de saída e eu tenho o diâmetro da polia menor, eu consigo então achar D2, que seria o diâmetro da polia maior. Foi justamente isso que a gente fez. Vamos lá, vamos resolver os cálculos então. Então eu tenho que achar, substituindo na fórmula aqui, N1, que seria 1160, N2, que é a rotação de saída 400, vezes, né? A gente está multiplicando cruzado, né? Porque D1 é o diâmetro da polia menor, então a gente multiplicando cruzado, seria 1160 vezes 65 sobre 400 D2, que está... a gente vai isolar essa variável, porque é a variável que a gente quer encontrar. Então, a gente isolando essa variável, ela vem para depois do sinal de igualdade. Então, ficou D2 igual a 1160 vezes 65 sobre 400. Resolvendo essa equação, a gente acha, então, 188,5 milímetros. Ou seja, esse aqui é o diâmetro da polia maior. Então, agora eu tenho o diâmetro da polia menor, que é 65. Eu tenho o diâmetro da polia maior, que é 188,5. E tenho o perfil da correia. Então, a gente resolveu a segunda etapa. Vamos, então, para a próxima etapa, que é a etapa 3, que é justamente descobrir qual seria o comprimento dessa correia, tá bom? E aí a gente tem que levar em consideração a seguinte informação. Lá no exercício ele fala para a gente que é uma correia de perfil A70. Então, qual que seria o comprimento dela? A gente olhando na tabela, a gente tem uma tabela lá que é uma tabela de códigos, que também está no anexo, A70, então ela tem um comprimento, a gente sabe que ela é um perfil A, né? Ela tem um comprimento de 1.752 milímetros. E aí, a gente tem uma fórmula para calcular a distância entre centros. Bom, então a gente vai achar a distância entre centros. O que eu tenho que levar em consideração? Eu tenho que levar em consideração o comprimento da correia, tá bom? Que são dados de tabela que a gente acabou de achar. Eu tenho uma constante da fórmula, que é 0,785. Eu já tenho o diâmetro da polia menor e eu já tenho o diâmetro da polia maior. Então, basicamente, eu vou só jogar na fórmula, tá bom? Que é essa fórmula aqui, ó, que é igual a I, que é igual a L, que é o comprimento da correia da tabela, sobre 2, tá bom? Menos 0, menos a constante, 0,785, vezes D2, que é o diâmetro da polia maior, mais D1, que é o diâmetro da polia menor, mais D2 menos D1 elevado sobre 2, dividido por 2 vezes o comprimento da tabela. O comprimento da correia dá conforme a tabela. Então, essas são as informações. Então, vamos então para desenvolver os cálculos. Então, efetuando o cálculo, eu tenho então o comprimento da correia conforme dados de tabela, que é 1.752 sobre 2, tá bom? Menos a constante é 0,785, que já é da fórmula, vezes o comprimento, vezes o diâmetro da polia maior, mais o diâmetro da polia menor, mais o diâmetro da polia maior, menos o diâmetro da polia menor, elevado ao quadrado, vezes, dividido por 2 vezes, o comprimento da correia conforme dado de tabela. Resolvendo os cálculos, então, aqui só matemática básica, a gente encontrou então que é 672,66 milímetros. Ou seja, a gente achou a distância, a gente calculou a distância de centro. Então, vamos para a conclusão do exercício. Como o cálculo da correção da distância entre o centro foi de 672,66, é menor que o espaço disponível no esticador da furadeira, cuja distância é de 690 milímetros entre os eixos das polias. Podemos então aproveitar o jogo de correias similares ao encontrado no almoxerifado, até que as correias originais estejam no estoque. O que a gente fez? A gente achou o diâmetro da polia menor, a gente achou o diâmetro da polia maior
e a gente calculou a distância entre centros. A gente descobriu que essa correia encontrada que tem no almoxerifado, essa correia A70, ela tem uma distância de centro de 672,66 milímetros, ou seja, o comprimento dela é menor do que o centro de eixo das polias, ou seja, eu posso esticar essas correias então até 690 milímetros, então ela pode ser aproveitada. Então, basicamente, a resolução do exercício é isso. Bom, bons estudos.